Boa tarde a todos, né? Bom dia ou boa noite, né? Dependendo aí o horário que você tá vendo essa mensagem aí. Mais uma vez aqui, graças ao bom Deus, né? A gente tem um momento de reflexão aqui, né? Eu gosto muito de refletir aqui na hora do meu almoço aqui onde eu trabalho. Deus me permite isso, né? E venho refletindo aqui, né, no livro de Mateus. E no capítulo 17, 18 aqui, né, Jesus está numa fase em que ele está fazendo muitos milagres, né? Após da entrada dele na cidade de Carfanaum, ele vem fazendo muitos milagres ali, curando leprosos, né, ressuscitando pessoas, fazendo cego enxergar, né? Então ali se reuniu uma multidão, né? Porque onde tem coisa boa, onde tem oportunidade, né? As pessoas estão ali, né? Engraçado que outro dia, né? Só pegando um gancho aqui, eu tava na rodovia e eu vi um caminhão de bebida tombado na rodovia, né? Na Regis Bittencourt, e vários carros parando, né? Pra saquear a carga, né? E realmente eu não vi, mas ninguém falava sobre o motorista, sobre o que tinha acontecido ali. Tinha alguns carros envolvidos no acidente, mas o pessoal estava saqueando a carga. Então o ser humano é assim, né? Infelizmente, da natureza do ser humano, tentar tirar proveito, né, das situações. E era isso que estava acontecendo ali, né? Jesus estava desenvolvendo ali o seu ministério, não para a sua glória, mas sim para cumprir, né, o chamado dele, né? Deus se fez homem, desceu à terra para que o seu nome seja exaltado e para a gente dar valor, né, a Deus, né? Então o profeta Isaías já tinha falado há muitos anos atrás que iria vir um Messias, né, filho de Deus, que ia viver como um homem aqui na terra. Então isso estava acontecendo ali, né? Para vocês entenderem aí o contexto bíblico, né? Era essa fase ali que Jesus estava passando, então tinha muitas pessoas e Jesus pediu para elas se afastarem, né? Aqui no verso 19, né, de Mateus 8, diz que um escriba conseguiu se aproximar e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Naquela época o escriba, ele era uma pessoa culta, né? Um escriba normalmente, né, pelo estudo bíblico aqui você descobre que um escriba ele é um título nobre, né? Uma pessoa que tem bastante estudo e que tem posses, né? Então ele não veio atrás de nenhum milagre, ele veio porque ele reconheceu que Jesus Cristo era o único e verdadeiro salvador da vida dele, né? Então Jesus responde para ele, né, no verso 20 aqui, Jesus disse ao escriba, né? As raposas têm covis e as aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus Cristo falou para ele que o Filho do Homem, né, no caso ele mesmo, né, Filho de Deus, não tinha onde descansar. E esse escriba ali, ele deu uma pousada, né, para Jesus. Jesus pousou na noite dele, e olha que honra, né, do escriba ali, uma pessoa que preferiu deixar tudo, né, para trás, e falou aqui, né, no versículo 19: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Então fica a lição aí pra gente, né, que a gente não pode procurar a Deus, né, a Jesus, só quando a gente precisa, né, só quando a gente tem um problema, tem algo que necessite de um milagre da parte de Deus. A gente tem que estar com ele sempre, né, nos momentos bons, como esse escriba, né? Como esse escriba, ele não estava precisando de nada, né? Mas ele foi até Jesus ali porque ele creu que Jesus era seu único e verdadeiro Salvador, né? E no versículo 21, né, outros dos discípulos disse a Jesus, né? Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai, né? Então um dos discípulos ali perdeu o pai dele, né? Na sequência do acontecido aqui, Jesus respondeu: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos.
Isso aqui está no verso 22. Que palavra forte, que palavra forte. Deixa os mortos sepultar outros mortos. Ou seja, Jesus, além de não permitir que o discípulo dele fosse sepultar o Pai, ele ainda fala que os mortos sepultam outros mortos, né? É uma figura de linguagem aqui, ou seja, as pessoas que estavam ali não eram salvas, não eram seguidores de Jesus, né? As pessoas que estavam próximos ali ao pai do discípulo, né? Então, eles estavam vivos, porém mortos, né? Vivos aqui nessa terra, porém morto para a eternidade. Então, Jesus, ele é redundante aqui e afirma, né? Deixa que um morto sepulte outro morto, né? Então, é uma palavra dura e, assim, quem já teve perca, assim, na sua família, sabe que não é fácil, né? Não é fácil, nós somos humanos, né? E nós temos nossos defeitos, temos nossas fraquezas. Mas aqui Jesus não deixou nem o discípulo ir despedir do pai dele que faleceu. Porque isso não importa mais, né? Não importava mais. O que a gente tem que fazer em vida. O que a gente tem que fazer pro bem, né? A gente tem que fazer em vida. Muitas vezes a gente deixa para procurar alguém ou não procura ninguém, né? Uma pessoa que a gente gosta, ou que a gente tem uma mágoa, um rancor, e a gente deixa para fazer isso na hora da morte, né? Vai lá, muitas pessoas ficam chorando na beira do caixão, né? Aí gasta dinheiro com viagem, gasta combustível para se deslocar até a cidade, compra coroa de flor, né? E aquela choradeira toda. E assim, temos sentimentos, claro, somos humanos, né? Mas a gente deve fazer as coisas em vida, né? Em vida. Então, você que tem uma desavença, sabe? Você que tem um parente próximo, principalmente a parentela, sabe? A familiar, pai, mãe, né? Ou qualquer outra pessoa, amigo, que você considera muito, porém por algum motivo vocês tiveram algum tipo de contenda. Não espere o pior. Não espere o pior, porque o seu sofrimento vai ser muito, muito pior. Porque você vai ficar com peso na consciência, né? Você vai ficar com aquela sensação de, poxa vida, fulano partiu e eu não tive oportunidade de dizer que eu amo, eu não tive oportunidade de me desculpar ou de perdoar, sabe? Então a gente tem que baixar um pouquinho a guarda, né? E realmente fazer as coisas segundo o nosso coração, segundo o que Deus orienta, em primeiro lugar, né? Então aqui o discípulo, ele nem foi até o velório do pai dele, porque Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os outros mortos, né? Então aqui não é a minha opinião, é o que está escrito na Bíblia, né? Então depois da morte da pessoa que é mundana, que é ímpia, que não tem um vínculo devido ali com as escrituras, a gente já sabe qual que é o destino dela, né? E assim, é triste, né? A gente sofre, né? Porque a gente se apega, a gente é humano, mas depois que acontece, não há mais nada o que fazer. A gente tem que usar as ferramentas que Deus deixou para nós, né? Então, o passado, a gente não consegue mais mudar o passado. O que passou, passou, né? O que está feito, diz na Bíblia, o que está feito, está feito. Porém, o nosso presente e o nosso futuro está em nossas mãos, né? Nossas mãos, lógico, Deus determina, né, o que vai acontecer, mas nós temos um livre-arbítrio e podemos decidir para onde nós vamos após a morte, né? A morte terrena aqui. Então nós podemos simplesmente, com o nosso modo de vida, né, com a forma que a gente vive, a gente pode estar buscando a salvação, né? Então eu creio, né, com fé em Deus, com fé em Jesus, que eu creio que eu sou salvo. Eu creio muito nisso. Só que não basta eu crer, eu tenho que buscar a salvação. E a salvação, você conquista ela dia após dia. Erros todos nós cometemos, mas a Bíblia diz que se a gente se arrepender verdadeiramente, reconhecer Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador, né? Essa palavra está em Romanos. A gente será salvo. Nosso livro, nosso nome será escrito no livro da vida. Então,
a gente tem que saber escolher muito bem, né, o que a gente faz, nossas decisões, e ter consciência que isso vai nos afetar, não aqui na vida terrestre, mas eu digo após a nossa morte. Porque tem muito ímpio, né? Eu já falei aqui no canal isso, tem muito ímpio que tem a vida próspera, que é rico e faz tudo que não presta. E muitas vezes o crente é pobre, pobrezinho, não tem posses, mas a verdadeira riqueza não tá no dinheiro, efetivamente, né? A Bíblia diz que nós não podemos adorar dois deuses, né? Também já falei aqui no canal. A gente não pode adorar a Mamon, que é o Deus do dinheiro, e Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então não é que a gente não possa prosperar, mas isso não é o mais importante na nossa vida. O mais importante na nossa vida é buscar a vida eterna, é o tesouro que está no céu, né? E tudo que a gente faz aqui na terra é galardão pra gente, né? A Bíblia diz que no céu tem muitas moradas, né? E Jesus está preparando a nossa morada. Como é maravilhosa, né, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente começa a falar e não quer mais parar, né? Eu tento fazer uma reflexão aqui, segundo a palavra, né? Não segundo a minha opinião, mas sim o que eu leio, né? Eu creio nas palavras da Bíblia. A gente tenta fazer uma reflexão aqui de 2, 3 versículos em 4, 5 minutos, né? Mas é impossível. A palavra de Deus, ela é tão rica que quando você entende o verdadeiro significado, você não quer mais parar, né? Glória a Deus por isso. Então, essa é a reflexão aí do Fabião de hoje. Espero que tenha edificado alguém com este vídeo, né? Deus, o Espírito Santo toca no meu coração para mim dividir aqui o que eu vou aprendendo, dividindo com outras pessoas, e esse é o intuito. Não sou nem melhor nem pior que ninguém, mas eu acredito que quanto mais a gente fala sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mais a gente edifica e salva almas. Talvez seja um dos melhores evangelhos, né? Nosso testemunho de vida, né? E o legado que a gente deixa, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que Deus ilumine e abençoe cada um de vocês, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço.